Em 5 minutos, vamos ver 5 santos do Carmelo. Esse é um desafio proposto pelas irmãs, filhas de Santa Teresa lá do Crato, Ceará, para os seus irmãos e irmãs leigos, a família carmelitana, que bebem do seu carisma. Cada grupo recebe o nome de um santo deste, então elas me pediram para gravar esse vídeo. É um desafio, vou tentar gravar em 1 minuto, por isso que vou me ater ao essencial. Começando por Santa Teresa de Jesus. Teresa de Jesus, também Teresa de Ávila, nasce no dia 28 de março de 1515 em Ávila, na Espanha. Entra para o Carmelo da Encarnação em 36. Em 62 funda o primeiro Carmelo Descalço das Monjas. Em 1568, o Carmelo dos Frades, juntamente com São João da Cruz. Escreve obras maravilhosas, A Caminho de Perfeição, para as irmãs aprenderem a rezar, o seu livro da vida, a sua autobiografia, as fundações e também o Castelo Interior, muitas cartas e outras obras menores. Teresa, qual a palavra que resume a vida de Santa Teresa? Oração. Ela é a mestra da oração, nos ensina como fazer a meditação, que é chamada de oração mental, em que devemos pensar naquilo que estamos dizendo e saber quem está falando, com quem está falando e o que falamos. Essa é a dinâmica da oração em Santa Teresa de Ávila. Agora nós temos São João da Cruz, que nasceu em 1542, em Fontivero, também um povoado de Ávila. Teve uma infância muito difícil, foi um andarilho da fome juntamente com sua mãe e seu irmão Francisco, porque o seu pai e um outro irmãozinho morreu quando ele era muito novo e talvez esse irmão dele, em 1551, tenha morrido de fome. Depois se torna em outra cidade, Medina del Campo, um menino dos doutrinos, onde ele aprende as primeiras letras. Em 59 vai estudar com jesuítas, no colégio dos jesuítas, e também se torna enfermeiro nesse lugar. Em 63 entra para o Carmelo, mas em 67 quer sair. Ele, já que estava querendo ir para Cartucha, mas encontra com Santa Teresa de Ávila na sua primeira missa e se torna o primeiro carmelita descalço e vai para Doruelo em 1568. Em 77 foi preso pelos seus irmãos para que deixasse a reforma. Ele não abandona porque sabia que era vontade de Deus. E morre em 14 de dezembro de 1591. Escreve Subida do Carmelo, Noite Escura, Cântico Espiritual, Chama Viva de Amor, Cartas e outras obras menores. Uma palavra que resume o seu pensamento é o amor, é a chama viva do amor. Deus que nos purifica de nossas impurezas, que é a noite escura. Então, a noite escura também é uma palavra forte em João da Cruz, que ele trata em todas as suas obras. Umas obras trata da noite ativa e outra da noite passiva, ou conhecimento místico. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nasce no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, França. Em 87, aos 4 anos, ela perde a mãe e toma Paulina como mãe. E depois, em 83, ela vai fazer uma experiência da cura dessa doença misteriosa que ela teve por um sorriso de Nossa Senhora. Quando tinha 14 anos, ela foi ao Papa, junto com o pai, uma audiência em Roma, Papa Leão XIII, e pediu para entrar no Carmelo. E ela vai conseguir, não imediatamente, e aos 15 anos ela entra para o Carmelo em 1888. Lá já estão 2 irmãs, Paulina e Maria, depois entra Celina e Leônia entra para as Visitandinas. Aos 22 anos ela escreve o manuscrito A. Aos 23, escreve o manuscrito B, e aos 24, o manuscrito C. Assim compõe a história de uma alma. Ela passa por uma noite muito grande também, nesse período, a partir assim, do manuscrito B, de 1896. E ela morre no dia 30 de setembro. Teresinha é doutora da ciência do amor. Essa é a palavra que resume Teresinha do Menino Jesus. Ela, sendo especialista no amor, não especialista intelectual, mas especialista do coração, e nesse mergulho, nessa escola de Deus,
dentro de sua alma e na comunidade ela vai escrever a infância espiritual, aí contradizendo ao jansenismo. Teresinha também escreve a oferenda ao amor misericordioso. Na ocasião, antes dela escrever, ela já fez dentro da missa, ou seja, dentro da missa as irmãs podiam ter devoções, as pessoas tinham devoções, porque ainda não era uma participação ativa aqui resgatada pelo Vaticano II. Então, durante a missa, ela faz o ato de oferecimento de amor. A Elizabeth da Trindade, 7 anos depois de Teresinha, em 18 de julho de 1880, nasce Elisabeth Cates, em Avor, também na França. Era pianista. Depois foi morar pertinho do Carmelo, em Dijon, e aí, tão cedo, sentiu o desejo de ser carmelita. E quando ela fez a sua primeira comunhão, em 1891, visita o Carmelo e a madre vai explicar para ela o que significa Elizabeth, casa de Deus. Essa explicação vai depois fazer Elizabeth a Trindade desenvolver a doutrina da inabitação trinitária. Leu História de uma Alma, de Teresinha do Menino Jesus. Escreve, depois que entra para o Carmelo, uns 3 anos depois, Ó meu Deus, Trindade que adoro, e morre em 9 de novembro, aos 26 anos. Edith Stein. Edith Stein era judia. Depois de judia se torna ateia e de ateia se torna cristã. Era uma mulher extraordinária, nasceu em 12 de outubro de 1891. Foi professora, foi assistente de Russell, estudou a fenomenologia, apaixonou-se pela antropologia, pela empatia, mas também pela teologia. Quando que ela converte? Quando se encontra com o livro de Santa Teresa de Ávila, e quando ela lê o livro de Teresa de Ávila, ela diz: eis a verdade. Isso foi em 1921, e aí ela converte, depois faz catequese, estuda sozinha e se torna cristã, sendo batizada, entra para o Carmelo e depois os judeus serão perseguidos. Ela sai do Carmelo de Colônia, vai para a Holanda, e lá na Holanda vai ser também, os judeus cristãos serão perseguidos, e ali ela será presa juntamente com sua irmã Rosa, que havia convertido depois da morte da sua mãe, e elas vão para um campo de concentração, para outro, e por último Auschwitz, e morre como mártir. Ela vai morrer aí por causa dessa perseguição na Segunda Guerra Mundial, de Hitler, presa pela Guarda Nacional, pela Gestapo. Vamos ver aqui a morte, quando que ela morreu. Edith Stein morre em 7 de agosto de 1942, em Auschwitz. O pensamento de Edith Stein é vasto, escreveu muito, mas uma palavra resume Edith Stein: quem procura a verdade consciente ou inconscientemente, procura a Deus. Ela procurou e encontrou, entregando a sua vida como oferta de amor.